Graça e paz, irmãos. Como eu falei no grupo lá, a gente vai estar fazendo uma exposição sobre o cristão na universidade, na faculdade, mas eu coloquei princípios que dê para ser utilizado como cristão na sociedade, o cristão no trabalho, para adequar todo mundo aqui. A princípio, nós vamos estar falando sobre a faculdade, porque hoje temos visto que a faculdade virou um cemitério de cristãos. Dados nos mostram que 60% a 70% dos jovens que entram cristãos, daqui 4, 5 anos, eles saem da igreja. Ou aqueles que permanecem cristãos, no final desse período, eles não vão à igreja, esfriam mesmo na fé. Um exemplo é como se essas três primeiras fileiras aqui, ingressassem na faculdade hoje, 2023, 2024, sobrassem somente o Kaique, o Rodrigo e o Clebin. Todos os demais tenham desviado. Aí está a gravidade desse problema. Entendendo que a palavra de Deus que traz essa força, esse poder, entendendo que a palavra de Deus é perfeita, é completa em todos os âmbitos, nós vamos estar falando sobre o cristão na faculdade, em paralelo com as cartas de Paulo a Timóteo. Existem duas cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Para começar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 18, 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Aqui, Paulo está fazendo um chamado a Timóteo. Timóteo, você está sendo enviado a uma guerra. Você será ministro. Timóteo era um jovem também. Você estará ensinando, exortando, trazendo ensinamentos para um povo. Paulo chama Timóteo para a guerra. O cristão na faculdade, a faculdade tem um propósito de adquirir conhecimento, a pessoa adquirir conhecimento, adquirir várias outras coisas, enriquecer o currículo, mas também lá, segundo os dados, e nós sabemos que é verdade, como a maioria dos cristãos saem de lá não cristãos, o cristão é chamado à guerra. Infelizmente, nós temos visto que Satanás tem arrastado também aqueles que deveriam ser luz. Em paralelo a isso, nós vemos que jovens que frequentam a igreja, jovens que ouvem os sermões, que ouvem os louvores, que conhecem toda a liturgia do culto, mesmo assim têm se desviado. Isso mostra que o novo mundo apresentado na faculdade, todo aquele novo mundo, novas perspectivas, novas pessoas, novas possibilidades, tem feito com que esse cristão prefira um lado do que o outro. Se o cristão entra na faculdade, se o jovem cristão entra na faculdade com um evangelho raso, com um evangelho que, quando confrontado com essas tentações, ele chega a cair, esse cristão não está preparado, não conhece o evangelho, não conhece o amor de Cristo, não conhece o evangelho em sua totalidade. Existem duas perspectivas. O jovem que entra na faculdade e ele vendo toda aquela podridão, ele lembra da sua igreja como local de restrições e a faculdade um local de novas possibilidades, novas pessoas, novas perspectivas. Ele então vê novas práticas e lembra da sua igreja só como local de restrições. Então, na primeira ele pode até resistir, porque ele tem amigos cristãos, ele frequenta a igreja um tempo. Na segunda ele pode resistir também, na terceira quem sabe também. Mas a partir da quarta, da quinta, da sexta, ele começa a ceder a primeira prática, ceder a segunda prática, a terceira. Então ele morre espiritualmente. A outra perspectiva é o jovem que entra e ele vê um mundo novo. Ele sofre tentações, sim. Ele sofre com muitas coisas, com várias coisas. Só que ele percebe que aquele mundo é um mundo sem Deus. Ele olha para toda aquela multidão e ele se sente mal, porque ele sabe que todos aqueles perecerão. Ele sente afeição por aquelas pessoas. Ele tem amizade com pessoas de sua sala, com outras pessoas, mas então ele se sente triste, porque ele vê que aquele é um mundo sem Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Beatriz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Ele está falando também, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade.
porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esse versículo vai estar nos falando sobre como rejeitar as tentações que nós recebemos, não só no dia a dia, na faculdade, no trabalho, na sociedade. Como nós podemos rejeitar? O problema está em nós confiarmos em nós mesmos. Confiar num dia de manhã que você acorda e pensa, eu vou rejeitar isso, eu vou conseguir. Simplesmente à noite você está decepcionado porque você caiu novamente. E no outro dia a mesma coisa. E no outro dia a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo, quando Jesus olhou para ele e disse, todos vocês, todos os discípulos, todos vocês irão me trair. E Paulo disse, e Pedro disse, eu não, Senhor. Ainda que todos te traiam, eu não te trairei. Pedro estava decidido naquilo. Isso não é o bastante, estar decidido. Deus irá fazer você cair, irá fazer você fracassar diariamente, até que você se volte a Ele. Irá fazer você sofrer as tentações e cair nessas tentações, até que um dia você acorde e peça o direcionamento de Deus. Primeira regra, faça um devocional, ore a Deus. Ainda que seja somente um capítulo, leia a palavra diariamente. Faça um devocional diariamente. E sobre o devocional diário, haverá dias e dias. Haverá um dia que você vai pegar um capítulo só de genealogia, em que você vai estar cansado, você levantou mais cedo, você tem que trabalhar mais tarde, e vai ser cansativo. Mas haverá dias em que Deus derramará da sua graça, e você se arrepiará, você verá um versículo e sentirá que Deus está falando com você. É como no Velho Testamento, quando um profeta iria falar e falava, assim diz o Senhor. Um dia que eu estava fazendo devocional, eu me arrepiei lendo esse versículo, porque não era mais o profeta quem falava, era o próprio Deus que estava à frente àquele povo. E aquele povo deveria tremer, deveria se arrepiar, porque era o próprio Deus quem estava falando. 2. Conheça mais acerca do Evangelho. Uma alma cheia alimenta pensamentos, decisões, que acompanham aquilo que você leu, que acompanha aquilo que você exercitou. Então, após o devocional, você refletir sobre aquilo, você terá pensamento sobre aquilo, você decidirá a partir daquilo. Se você tem uma vida desregrada, uma vida em que você, por mais que se auto-intitule cristão, você não lê a Bíblia, você não ouve a exposição da palavra, como que aquilo pode estar na sua mente? Isso não tem como, não há possibilidade disso acontecer. Por isso que nós devemos fazer o devocional, devemos ter essa vida de regra e prática, que é a palavra de Deus, devemos exercitar piedosamente. Outro tópico que é tenha amizades cristãs. Provérbios 27, 17. Esse é um tópico que eu me alertei recentemente. O Everton ele se alertou bem antes e eu lembro dele falando e eu não ligando muito, não dando muita bola não. Como ferro com o ferro se aguça, ou seja, como o ferro afia o outro ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aqui na igreja nós temos uma amizade muito grande, pelo menos os meninos, eu, o Everton, o Gabriel, os demais meninos também. E eu confesso que eu nunca tive isso. A gente confessa coisas que eu não confessaria para ninguém. O Everton chegando em mim, falando em algo que eu estou errando, ou eu chegando no Gabriel falando algo que ele está errando, ou no Everton, ou nos demais, ou nos demais meninos, é diferente. Porque às vezes você está naquele dia a dia, você não vê os seus erros. Mas quando um amigo chega para você e fala, ó, você está fazendo isso, você está errando, você começa a pensar, você tenta mudar de atitude. Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem também afia o outro homem. Lembrando também do livro que a Camila me emprestou, 8 Mulheres de Fé, que é um livro de biografias, um tópico dele é da Sarah Edwards. Ela vai falar sobre esse tratado de amizade, vai falar da sua amiga, e ela vai comparar essa amizade que ela tem com a vida a sós que ela tem com Deus. Que ela cresce tanto como se ela estivesse ali orando, lendo a palavra. Ela estando com um amigo cristão que o molda segundo aquilo que eles acreditam. Um outro tópico seria o de relacionamentos. Como eu já disse, na faculdade é um ambiente onde você conhece pessoas novas, conhece novas perspectivas,
conhece novas coisas. E vamos aos fatos sobre o namoro na Bíblia. Não existe... Ô Everton, isso não, filho. Não existe... não existe a palavra namoro na Bíblia. Mas o que pode ser comparado é o período de noivado deles, que era um período pré-casamento, onde eles se conheciam, e ali, conhecendo aquela pessoa, eles já se comprometiam em casamento, e entenderam essa comparação. Hã? Tinha todo... Tem uma coisa que eu até pensei em casa. Antes, a maioria dos namoros, noivados, casamentos eram arranjados. E hoje não iria acontecer isso, pessoal. Ia se revoltar, tudo, né? Cheio de jovem rebelde. Mas a gente vê que de 2004 a 2014 subiu 140% o número de divórcios. Se eu escolher o que eu quero, melhoraria isso, não ia ter esse tanto de número de divórcios. Antes tinha muito menos que isso. É de se refletir. Continuando aqui, não existe a palavra namoro, deixa eu perder, mas não existe a palavra namoro, mas existe noivado, que é paralelo, é parecido, e entra em se é lícito namorar uma pessoa que não tem as suas mesmas convicções. Eu não acredito nisso, uma vez que a Bíblia deixa papéis distintos entre homem e mulher. Uma pessoa que não acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é a expressão de Deus para o povo, como que haverá conflitos, de certo. Futuramente, na educação dos filhos, ela vai acreditar em uma coisa, você vai acreditar em outra, e você não pode colocar o peso da palavra de Deus para isso, porque ela não acredita nisso, além de vários outros episódios que possam acontecer. Outro tópico seria, o mundo hoje cada vez mais entra em relacionamento, cada vez mais sai em relacionamento, entra em relacionamento e sai de relacionamento. Por vezes, nós que temos a palavra de Deus como guia, podemos nos achar um pouco carente. E isso é um pouco para os homens. Nós não podemos, de forma alguma, em períodos de carência ou períodos de queda, usar mulheres para só suprir essa carência. Deus zela por suas filhas, e isso é muito errado. Isso é um pecado ante Deus. Para as mulheres também, mas isso é muito errado. O casamento cristão, o namoro cristão, não acontece na perspectiva de tentativa e erro. Você, antes de tentar algo com alguém, não vai pela carência. Segundo, você não vai pela tentativa e erro. Você conhece a pessoa, você nutre uma amizade com ela, e partindo daí, você também não escolhe a personalidade como primeira regra. A primeira regra é se a pessoa é um temente a Deus. Porque se ela é temente a Deus, ela vai temer aquilo que você teme. Ela vai amar mais a Deus e respeitar mais a Deus. Se ela respeita a Deus, você tem segurança nela. Se ela respeita a Deus, se essa pessoa teme a Deus, não há o que temer quanto a isso. Falei de divórcios. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Isso entra no tópico que eu falei da carência. Você não utiliza outras pessoas da sua idade para tampar essa carência. Isso é muito errado. E, por fim, nesse tópico, há pessoas que foram chamadas ao celibato. Não há problema nenhum nisso. Há pessoas que Deus deu o dom a elas. Paulo vai dizer isso, que isso é um dom. E pessoas que nunca casarão, que durante o resto da sua vida vai viver sozinho. Mas o ser humano não deixa de ser uma pessoa, um ser sociável. Então aí entra o papel da igreja. A igreja, os irmãos, tem que chamar aquele irmão que não é casado, que é solteiro, para almoçar no domingo, para, sei lá, comer um churrasco, para jogar bola, para fazer algo do tipo. A igreja é um corpo, e o corpo se manifesta justamente aí, em pessoas que estão sozinhas. Jesus vai dizer nos evangelhos que Pedro vai falar, a gente largou pai, mãe, largou casa, largou um monte de coisa, em amor ao teu nome. O que a gente vai ganhar com isso? E Jesus diz, todos aqueles que largaram isso vai ganhar muito mais filhos, vai ganhar muito mais irmãos, vai ganhar muito mais parentes em geral. Quando nós largamos essas coisas por Cristo, nós ganhamos os irmãos que estão espalhados por todo o mundo. Os verdadeiros irmãos vai zelar
pelo bem do seu irmão. Nós nos alegramos com aqueles que se alegram, nós nos entristecemos com aqueles que os entristecem também. Esse é o motivo do corpo. Outro tópico. Não seja um cristão chato. De interromper o professor toda hora achando que ele está questionando a sua fé, de encher o saco dos amigos também, achando que depois que você entrou na faculdade, tudo tem que mudar, tudo tem que ser diferente. Há um exemplo, Jeremias. Deus vai falar para ele que escolheu ele quando ele estava ainda no ventre da mãe dele. Jeremias vai falar, mas Senhor, eu sou jovem e tal. Jeremias ali pensava, ele era jovem, ele era inexperiente. Eu sou inexperiente, eu sou jovem. Há pessoas mais capacitadas, há anciões que conhecem mais, que têm mais experiência. Hoje, se você chega no jovem e bajula um pouquinho ele já pensa que ele é o dono do mundo, é o centro do mundo, já pensa que o mundo começou a girar depois que ele nasceu. Você vê no Facebook várias pessoas discutindo constantemente sobre política, jovens que não deu tempo de ler nem 3 livros, perdão, mas é a realidade. E tem isso na Bíblia também, 2 Timóteo 2:22. O contexto das duas cartas, Paulo vai começar falando, Timóteo, para de debater, para com essas discussões tolas de genealogia, o pessoal estava discutindo muito, coisa que não edificava em nada. Paulo vai dizer, foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Um desses desejos da mocidade, segundo o contexto que está escrito, é a paixão que o jovem tem por debater. Às vezes você pensa que é o zelo pela obra de Deus, quando na verdade é o seu ego. Quando na verdade é o seu coração querendo debater, querendo sempre questionar, às vezes nem precisa. Tem um exemplo de uma moça do canal Graça em Flor. Ela estava na faculdade e o professor fez uma pergunta. Ela entendeu que era quem acredita em religião. E ela logo levantou a mão, né? Tem que manifestar o reino aqui nessa faculdade, levantou a mão. E só ela e mais um menino levantou a mão. Ela achou normal, porque a maioria do pessoal da faculdade quer se rebelar, quer ser agnóstico, etc, etc. E aí, no final da aula, ela descobriu que a pergunta era quem acredita em alienígena. Aí o pessoal estava olhando estranho para ela achando normal aquilo, mas na verdade ela levantou a mão sem escutar a pergunta e ainda passou vergonha nesse tópico. Então a gente tem que ter essa sabedoria, pedir a sabedoria diariamente. O jovem tem a força. João vai dizer que, jovem, vos escolhi porque sois fortes. Mas a sabedoria nós iremos ganhar diariamente, pela graça de Deus. Tiago vai dizer que nós devemos pedir a sabedoria e Deus irá nos dar sem medida. Mas por enquanto é melhor que fiquemos mais calados, que a gente possa ouvir mais, possa ler mais, possa adquirir mais conhecimento, possa conversar com pessoas mais velhas, possa estar na cola de pessoas que trazem edificação, ter amizades cristãs, como eu já falei, que isso ajuda muito. Outro versículo está em 1 Timóteo 6:20. Outro tópico. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Na faculdade, por vezes, nós iremos encontrar com ensinamentos que batem de frente com a teologia cristã, que batem de frente com a palavra de Deus. O que eu queria dizer é que há pontos centrais na Bíblia. Por exemplo, se alguém nega que Jesus ressuscitou de fato, isso é uma heresia. A pessoa não pode ser falsa acreditando nisso. Mas se uma pessoa, por exemplo, fala sobre algo periférico da Bíblia, por exemplo, C.S. Lewis, ele era um evolucionista. Eu não estou falando que isso é certo ou que é errado, até porque eu não estudei sobre isso. Mas ele cria que Jesus Cristo veio e teve uma vida perfeita, morreu pela remissão de nossos pecados e ressuscitou. Ele cria no ponto central. Eu não estou falando que todos esses pontos periféricos a gente pode deixar de lado. A gente deve sim estudar e buscar sempre a verdade, porque Deus é a verdade. Mas o que eu queria dizer é isso. Por vezes o professor fala algo que nós achamos que está contrário à palavra de Deus, quando na verdade não está. Há vários livros hoje de apologética, de defesa cristã, que vai falar sobre determinados assuntos que hoje estão em altas,
que vai falar que é totalmente compatível à palavra de Deus, com uma certa tese, então é necessário que a gente não tenha preguiça. E falando de preguiça, tem uma afirmação do pastor Tiago Cavaco sobre preguiça, ele vai falar sobre a gravidade da preguiça. Todos esses tópicos que eu trouxe, é importante a gente exercitar, e para isso é necessário a gente combater diariamente a preguiça. Tiago Cavaco vai falar acerca da preguiça. Deus é mais rigoroso do que nós. Se nós tínhamos alguma coisa para fazer hoje, que deveria ser feita hoje, e nós não fizemos hoje, isso não é um problema de desatentamento ou descontração. Isso é um problema de desobediência. Você não fazer algo hoje, que você deveria fazer hoje, que Deus colocou no seu coração para fazer hoje, não é um simples problema, mas é um desobedecimento àquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus quer que seja feito. O outro tópico, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Como eu falei, a universidade tem um único propósito de você adquirir conhecimento, de enriquecimento do currículo, mas no meio do período, que são 4 anos longos, ou 5, ou se você quer fazer um mestrado ou doutorado, é ainda maior. No meio desse período vai acontecer várias coisas desagradáveis, várias coisas que vão em confronto com a sua fé, mas o exemplo que Paulo nos deixa, juntamente Timóteo também, essa carta foi feita para que Timóteo tome encorajamento. Paulo estava exortando, estava incentivando Timóteo. Várias vezes Paulo puxa a orelha de Timóteo, falando que, pelo que parece, Timóteo estava com vergonha de Paulo, porque Paulo estava preso. Aí Paulo dá 2 exemplos de pessoas que não se envergonharam de Paulo. Vai falar da fé da avó de Timóteo, vai falar da fé da mãe dele, e para que ele não se envergonhe isso. Tendo esse versículo em mente, que possamos sofrer esses desafios, mas que tudo já estava predito por Jesus Cristo. As bem-aventuranças têm um único foco: vocês sofrerão, vocês sofrerão, vocês sofrerão, mas Jesus está conosco. A palavra de Deus, o ponto central, é de um Deus que veio à terra pela remissão de nossos pecados. Enquanto nós não entendermos o problema que é em nós, e de que nós não iremos ser salvos ou perdoados dos nossos erros e pecados por nenhuma outra pessoa que não seja Jesus Cristo, nós não iremos estimar a pessoa de Deus. Nós não iremos confiar em Deus enquanto nós não nos autoconhecermos. Enquanto nós não cairmos na realidade de descobrir que somos pecadores e que existe algo de errado conosco. De que o maior problema de nossas vidas, segundo a palavra de Deus, é que Deus é bom. O Paul Washer fala isso. E que Deus, em sendo bom, Ele não pode perdoar pecadores. Como Deus continua sendo bom, perdoando pecadores, perdoando pessoas erradas. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, logo eles foram expulsos. A justiça perfeita de Deus exige isso. Então, o que Deus faz é enviar o seu Filho, que tem uma vida perfeita, ele se entrega à sua própria criação, morre e ressuscita ao 3º dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Essa é a mensagem que salva tanto paraisenses como pessoas que estão na China. Salva tanto pessoas que nasceram em berço de ouro, quanto pessoas pobres. Que salvam todo aquele que crê nesse sacrifício vivo de Jesus Cristo. Hoje nós temos bastante conteúdo, temos bastante material. É claro que temos os meios ainda, que é a palavra de Deus e a oração. Mas hoje temos várias versões de Bíblias, temos várias pregações ótimas de pessoas que estudaram essa Bíblia de capa a capa. Há vários pregadores, tanto legendados, dublados, norte-americanos, como Paul Washer, como David Wilkerson, que os meninos e meninas conhecem também. Há vários brasileiros também, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, vários outros. Além dos cultos semanais que nós temos aqui para aprender a palavra de Deus, para exercitar durante a semana, porque cristianismo não é 2 horas no culto.
cristianismo é uma vida completa. Você não coloca a lente e tira a lente no trabalho ou tira a lente na faculdade. A lente é o evangelho. Você é cristão o tempo todo. As pessoas precisam de Cristo o tempo todo. É claro que há sempre os dois extremos, do cristão chato, tanto do cristão desleixado, que não conhece o evangelho. Tem o evangelho raso. Devemos sempre buscar a Deus, sempre buscar sabedoria, porque o mundo jaz o maligno. A igreja tem mais de 2 anos de história. Devemos ter humildade para aprender, humildade para passar tempo lendo a Bíblia, humildade para se colocar de joelhos de manhã e confessar a Deus que, Deus, eu fracasso todos os dias se for segundo o meu esforço. Até você negar alguma tentação é graça de Deus. Até você não pecar contra Deus é a graça divina, é a graça de Deus. Então, que possamos ter essa humildade, principalmente nós jovens, que pecamos muito nisso, de achar que temos todo o conhecimento, que o mundo é nosso, né? Acho que é tanto o discurso que nós ouvimos que os jovens são o futuro da nação, os jovens são o futuro disso, daquilo, e eles, eu me coloco nisso, porque Deus tem tratado comigo, se inflamam e acreditam realmente nisso, e agem como já adquirisse todo o conhecimento do mundo, que a teoria que ele tem é que vai salvar o mundo da corrupção, vai salvar o mundo da pobreza, que vai salvar o mundo de A, de B. Os exemplos nós temos aos montes. E eu não estou falando só de um lado. Talvez o mundo cristão, talvez nós tenhamos errado muito nisso. Talvez tenha faltado em nós sabedoria. Talvez tenha faltado em nós graça de Deus. E eu posso garantir, eu falo por mim também, eu posso garantir que isso não é Deus fechando a mão. É nós temos preguiça de buscá-lo, nós temos preguiça. E como eu falei, a preguiça não é um desatento, a preguiça não é uma coisa pequena. A preguiça é desobedecimento contra Deus. É algo que vai direto contra a ordem de Deus. Assim como Deus disse a Adão e Eva para não fazer aquilo, e eles fizeram, aquilo é um não direto à face de Deus. Toda vez que nós pecamos, é um não direto ao Senhor Criador. Aquele que diz que haja o sol, que haja luz, e tudo acontece da melhor maneira possível, da maneira mais perfeita. E quando Ele diz para nós lembramos do mandamento, nós fazemos conscientemente várias coisas que nós sabemos que são erradas. Nós simplesmente dizemos não e não fazemos aquilo. Que possamos confiar mais em Deus e que o conhecimento de Deus que possamos adquirir diariamente possa quebrar essa estatística de que a maioria dos jovens, ao entrar na faculdade, irá sair fora da igreja, irá sair fora de uma convicção de que Jesus Cristo é o único Salvador. Há pecados que nós fazemos conscientemente. Eu mesmo, eu sei o que é o certo, sei o que é o errado, simplesmente eu penso no meu subconsciente, Deus, eu não vou aguentar, não vai ter como, e eu vou pecar mesmo. Pode ser algo daqui 5 horas da tarde, daqui 5 horas, e eu vou lá e faço errado nesse aspecto. Possamos ter mais temor de Deus. Vemos na visão de Isaías, capítulo 6, que quando Isaías teve uma visão de Deus, tudo mudou. Quando Isaías teve uma visão completa de Deus, ele diz, ai de mim, que tenho lábios impuros. Se não me engano, no versículo 6 também. Ai de mim, depois que ele viu o Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele teve a visão com o Senhor, ele não considerava a sociedade na qual ele estava normal. Quando ele teve a visão com o Senhor, ele viu que ele estava errado e todos os demais também. E quando Deus faz o chamado, a quem enviarei? Esse próprio Isaías já mudado. Após o encontro com Deus, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Curvem vossas cabeças, por favor. Pai querido, Pai santo, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é bom para conosco, por mais que erramos consequentemente com o Senhor. Senhor, nos dê mais temor de Ti, nos dê mais conhecimento de Ti, Pai.
Não nos deixa cair em coisas tolas, em coisas vãs. Que possamos nos maravilhar com o conhecimento que há em Ti, Pai. Com a grande sabedoria que há em Ti. Não nos deixa errar tolamente. Que possamos ter essa verdade em mente. De que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que é o único que pode nos salvar. Nos mantém na direção correta, Pai. Nos mantém sempre com a verdade em mãos. Livra de nós a preguiça, Pai. Porque como vimos esta noite, a preguiça é um pecado contra Ti. Senhor Deus, nos abençoe também na faculdade, no trabalho, no meio da sociedade. Que possamos ser luz. Às vezes não falando, às vezes somente com o nosso testemunho, Pai. Que o temor de Ti possa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Ser misericordioso, ser piedoso para conosco, Senhor. Abençoa todos os irmãos, que possamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Que possamos ter autoestima para com eles, Senhor Deus. Não nos deixa ser egoístas. Não nos deixa, Pai, ver somente o nosso ego. Pai querido, sabemos que há pecado em nós, mas há salvação e santidade em Ti. É desta maneira que eu termino, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha igreja, na vida daqueles que são seus. Traz a luz da Tua salvação aos perdidos, Pai. Ser gracioso para conosco. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Ao que está sentado no trono, e ao poder, seja o louvor. Lá, segura no lá. Seja a honra, fica aí. Seja a glória, segura. Seja só o domínio, segura-me. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Pode cantar, poderoso.